Quando a gente fala de um vistoriador de imóveis autônomo, um corretor de imóveis autônomo, a gente não pode deixar de falar, sempre quando fala de uma profissão autônoma, de empreendedorismo. E isso é, na minha opinião, o principal erro de todo mundo que começa numa carreira aí solo, onde você não tem patrão, entre aspas. Mas justamente por isso, muitas das vezes, por exemplo, quando um funcionário tem um patrão, ele tem um horário para entrar, um horário para sair, ele tem um treinamento para estudar, ele tem algo para executar, metas para bater, etc. E aí, normalmente o funcionário fala assim: poxa, que saco, hein? Tem que acordar cedo, tem que trabalhar e tudo mais, tem que bater meta, tem que cumprir, tem que estudar, tem que cumprir os protocolos, tem que honrar os compromissos, os contratos, entregar nos prazos, poxa, entregar um serviço bom para o cliente não reclamar, que saco, hein? E aí ele fala assim: não quero mais saber de patrão, eu mesmo ser o meu patrão, eu vou agora ser um autônomo, um corretor de imóveis autônomo, vou sair da imobiliária, vou ser um vistoriador de imóveis autônomo, não vou ter mais patrão. Quando começa com esse tipo de pensamento, geralmente há uma frustração e porque assim, se você é um funcionário ruim, você tem potencial de ser um empresário frustrado. Por quê? Porque esse pensamento é totalmente errado. Vou ser empresário para trabalhar menos, vou ser empresário para não ter que dar satisfação para ninguém, vou ser empresário para não ter patrão, vou ser empresário para não ter que trabalhar tanto. Poxa, é uma ilusão. Vou ser empresário para ganhar mais. É uma ilusão, pessoal. Por quê? Você vai ser empresário, você vai ser um profissional autônomo, você não tem mais salário fixo. Se você produzir, você ganha. Se você produzir, você não ganha. Se você não produzir, você não ganha. O seu salário pode ser muito grande, mas pode não ser nada. Quando você trabalha de funcionário, quem tem que trazer o dinheiro para a empresa é o empresário. Ele tem que pensar, arquitetar para o sistema funcionar. Quando você é autônomo, você que precisa ir atrás de fechar negócio, fechar com clientes. Você que tem que criar o processo de marketing, o processo de vendas, treinar as pessoas, ou você ser essa pessoa. Quando você é funcionário, você pode ser ancorado na produtividade dos outros. Quando você é autônomo, você é ancorado na sua própria produtividade. Ou seja, se você fizer dinheiro, você ganha. Se você não fizer, você não ganha nada. Se você trabalhar mais, você ganha mais. Se trabalhar menos, você ganha menos. Quando você é autônomo, corretor de imóveis autônomo, vistoriador autônomo, ou qualquer profissional autônomo, você tem um patrão que é o cliente. Você precisa trabalhar, você precisa entregar no prazo, você precisa entregar um serviço com excelência, senão você não sobrevive no mercado. Você precisa estudar muito, porque os concorrentes seus estão estudando. Você vai precisar trabalhar mais, muitas das vezes até ganhar menos. Às vezes no início você só vai ter prejuízo durante os primeiros meses. Você não vai ganhar dinheiro suficiente ou o mesmo tanto que você ganhava quando você era funcionário, porque você vai precisar investir em cursos, em capacitação para você se tornar um profissional autônomo. E muitas das vezes você vai precisar aprender na raça a como ganhar dinheiro com aquilo. E durante um tempo você mesmo é que vai ter que investir em publicidade, em telefone, em gasolina para você visitar os clientes, você apresentar o seu negócio, você tentar fechar parcerias, e nisso você vai ter investimento, custo, vai pagar, vai investir. Não tem mais patrão para pagar, é você que vai pagar. Não tem mais patrão para investir no marketing, é você que vai investir no marketing. Não tem mais patrão para pagar as contas, é você que tem que pagar as contas. Não tem mais patrão para investir em publicidade, em propaganda, ou uma equipe que vai lá vender para você, é você que tem que vender. É você que vai ter que investir. Você vai ser o principal investidor do seu negócio, ou deveria ser. E nisso, muitos funcionários que tentaram arriscar ser autônomos ou ser empresários, por serem péssimos funcionários, péssimos profissionais, eles simplesmente quebram. Porque o único que sobrevive na selva do empreendedorismo, dos negócios, são os excelentes funcionários. São aqueles funcionários que nenhum patrão queria que saísse. São aqueles funcionários que eles eram empreendedores,
como funcionários. Eles faziam acontecer, eles eram produtivos, eles tinham alta performance, eles cresceram, se tornaram gerentes, diretores. É aqueles funcionários que eles eram tidos como os funcionários puxa-saco, porque eles trabalhavam demais, eles vestiam a camisa, eles trabalhavam junto com o chefe, não contra o chefe. Eles tinham uma postura de tratar a empresa como seu próprio negócio. É aqueles que são considerados bobos por fazer hora extra, por se dedicar, por entregar muito mais do que foi contratado, porque afinal o empreendedor ele tem que entregar para o seu cliente muito mais do que aquilo que o cliente está pagando, porque é isso que o concorrente faz. Não há glamour no empreendedorismo, não há glamour, não há motivação, não há coisas bonitinhas, fáceis no mundo dos negócios, não há. E aqui, em 6 meses ou menos, em 2 anos, mais de 70% dos negócios, segundo pesquisa do Sebrae, fecham as suas portas em apenas 2 anos. Ou seja, mostra que durante 2 anos, mais de 70%, em alguns casos 95% das empresas quebram. Por quê? Justamente porque eu imagino que a maioria desses, não todos, mas a maioria desses, eram profissionais medíocres, medianos, que foram se meter na selva do mundo dos negócios. E se você é um profissional autônomo, você está se metendo nessa selva. E nessa selva só sobrevive os que se adaptam mais rápido e os que são mais fortes e os que são melhores. Nessa selva do mundo dos negócios não ganha quem é mais rápido, não ganha quem é o maior. Nessa selva dos mundos dos negócios, geralmente ganha quem é o melhor. Se você entrega o melhor produto, o melhor serviço, você é o melhor corretor de imóveis da sua cidade, você é o melhor vistoriador de imóveis da sua cidade, provavelmente a sua agenda vai estar lotada. Provavelmente você vai ser o melhor remunerado. Provavelmente você vai ser o corretor de imóveis que ganha mais. Mas antes de você ganhar mais, antes de você ser o maior, você precisa ser o melhor. E para você ser o melhor, eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou um corretor de imóveis e vistoriador de imóveis. Eu dou cursos para corretores, cursos para vistoriadores. Invisto milhares de reais em capacitação, cursos, livros, mentorias. Eu estou presente em quase todos os lugares, tanto com professores do Brasil, corretores de imóveis do Brasil, quanto fazendo curso com profissionais do exterior. Os melhores corretores de imóveis do mundo, que se disponibilizam a ensinar através de cursos, mentorias, eu estou geralmente presente. Mesmo assim, tem muitos corretores de imóveis melhores que eu. Muitos corretores de imóveis melhores que eu. E olha que eu tenho esse histórico de trabalho, de estudo, de dedicação. Estou há 8 anos no mercado imobiliário. Mas nesse período eu vejo muitos corretores de imóveis muito melhores que eu, que ganham muito mais que eu. Mas como que pode? É que quando você chega nesse nível, claro, talvez 1% dos corretores estão nesse nível. Mas esses 1%, os caras são muito agressivos. São muito agressivos. Os caras estão com tudo. Os caras investem muito mais em educação do que eu, mesmo que eu invista milhares e milhares de reais. Os caras fazem muito mais cursos que eu, mesmo que eu faça um curso por mês. Os caras investem muito mais horas em estudo do que eu, mesmo que eu já tenha investido centenas, talvez milhares de horas em estudos. Porque a concorrência é agressiva, é assim. Mas claro, a maioria não faz isso. E aí, como eu estou dentro da minoria, estou dentro da minoria que ganha mais. Mas não quer dizer que não tenha pessoas acima de mim. E é assim o mundo dos negócios. Você pode ser o mais dedicado, você pode ser o mais estudioso, você pode ser o mais trabalhador, e mesmo assim vai ter alguém melhor que você. Mas você vai estar entre a minoria que é bem remunerado. Agora, imagine se você não estuda, não investe, não lê livro, não faz curso, não faz mentoria, não se atualiza, não avança.
Não investe em educação, não investe em mentoria, não lê livros, não investe horas e horas e horas todos os dias em estudar, todas as semanas, dezenas de horas em conhecimento. Se você não se recicla, você não participa de workshops, cursos, eventos, treinamentos, atualizações, como um médico, um cirurgião plástico, muitos médicos eles estão em constante estudo. Por isso que são bem remunerados. Muitos médicos trabalham em outra profissão, são pobres, são mal remunerados porque justamente não estudaram, tanto quanto os outros que são ricos. Assim tem corretor de imóveis ricos que estão nessa pegada, nesse nível, vistoriadores de imóveis ricos, milionários, vistoriadores de imóveis milionários. Como assim, Wagner? Tem empresas de vistoria de imóveis que estão em mais de 300 cidades do Brasil, com franquias. Empresas milionárias, startups milionárias e vistoria de imóveis. Como tem vistoriador de imóveis que está reclamando que não tem cliente. Tem corretor de imóveis milionários. Tem corretor de imóveis que trabalha com intermediação de venda de fazendas. Em uma venda de uma fazenda de 300 milhões, ele tira 8 milhões de reais em comissão. Uma venda ele tira 8 milhões de reais em comissão. Eu, no mês passado, vendi 3 imóveis. Nesse mês, vendi um imóvel. Mês de agosto de 2022. Mais de 1,5 milhões em VGV só no mês de agosto. Nem acabou o mês. Então, e tem corretores de imóveis na mesma cidade, trabalhando aqui em Curitiba também, ou em outras cidades, trabalhando junto com esses corretores milionários, que estão reclamando da crise, que não tem cliente. Ou seja, alta performance, muitos ganhos, ou mediocridade, baixa performance, um trabalho medíocre, tem em todas as profissões, em todos os ramos, desde médico até corretor e vistoriador. Mas aí você tem que entender isso, que não há glamour no empreendedorismo, não há facilidade no empreendedorismo, não há mamãe esfria a sopa no empreendedorismo. Não vai ter sua mamãe esfriando sua sopa, não. Aqui o pessoal vai pegar sopa quente e vai jogar na sua cara. E aí você vai desistir ou você vai pra cima. Você vai pegar um café quente e vai jogar na cara deles. Modo de dizer, né? Expressão de linguagem. Mas a concorrência é muito agressiva. Talvez mais agressiva do que essa figura de linguagem. É matar ou morrer. O cliente vai ser seu ou vai ser do seu concorrente. Uma empresa vai prosperar, várias empresas vão prosperar, mas a maioria das empresas vão quebrar. Você vai estar com as empresas que vão prosperar ou entre a maioria que vai quebrar? Mais de 70% nos 2 primeiros anos quebram. Em 5 anos, eu acho que mais de 95% quebram, fecham as portas, falem, vão à falência. É matar ou morrer? Prosperar ou quebrar? É vida ou morte da sua instituição, da sua empresa. Esse mundo dos negócios ou o mundo de um profissional autônomo não é fácil, não é um mar de rosas como muitas pessoas pintam por aí, e muitos desses 95% das empresas que em 5 anos quebraram, me diga, quantas imaginaram que abriram um CNPJ para entrar na falência e herdar dívidas milionárias? Quantas que planejaram isso? Ninguém planejou, todo mundo planejou o sucesso, não o fracasso. Mas quando a gente olha as estatísticas, o fracasso ele é muito mais presente do que o sucesso. Ou seja, não estou falando isso para te desmotivar a ser empreendedor, ou empresário, ou profissional autônomo, ou corretor de imóveis autônomo, ou vistoriador de imóveis autônomo. Eu estou aqui simplesmente para escancarar a verdade sobre você ganhar dinheiro, muito dinheiro, nas profissões como autônomo ou empresário. Você precisa entender, você pode ganhar muito dinheiro? Sim. Vai ser fácil? Não. É possível? Sim. É para a maioria? Não. É para a minoria. É que nem, por exemplo, emagrecer, né? Fazer inscrição. Quantos que se inscrevem numa academia em janeiro? Quantos desses que se inscreveram
que estão com um corpo melhor ou fizeram a academia certinho, a dieta, emagreceram, perderam peso em dezembro. Você vai ver que a maioria desistiu, cancelou, não fez. A maioria. Assim é no mundo dos negócios. A maioria abre o CNPJ. A maioria quer ser vistoriador, quer ser corretor. Mas uma minoria chega no final do ano como corretor, como vistoriador, como empresário, por conta da competitividade, da concorrência e da autorresponsabilidade, a autonegligência da atuação. Agora, eu vou te ajudar a você ter sucesso como profissional autônomo. Vou te ajudar a ter sucesso como empresário. Mas como que eu posso te ajudar? Somente te dando conteúdos aqui de forma gratuita e para quem quiser também de forma paga. Aí entra a visão do empreendedor. A pessoa estuda, um médico estuda, investe 4, 5 anos, 10 anos em estudo, em capacitação, paga milhares de reais todos os meses para se tornar médico e ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. Enquanto uma pessoa às vezes não quer pagar 2, 3 mil reais por ano, 200 reais por mês, ou até menos que isso, para se tornar vistoriador de imóveis ou corretor de imóveis, pagar um curso de aprimoramento para ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. A pessoa para ser médica paga, a pessoa para ser vistoriador e corretor de imóveis acha caro. E aí você vai entendendo a diferença do corretor que tem sucesso, do vistoriador que tem sucesso, do corretor que tem fracasso, do vistoriador que tem fracasso ou do médico que tem fracasso. Se você olhar nos últimos 5 anos, o quanto foi investido em tempo e dinheiro em estudos nas pessoas ricas, olha o topo da pirâmide, os 5% mais ricos da população. Veja como que foi o investimento de tempo e dinheiro em estudo e a quantidade de horas trabalhando nos últimos 5 anos desse topo da pirâmide. Agora compara com os 95% que estão na média ou na base. Na média, que seria os medíocres. Medíocre significa na média. Então os medianos e os que estão na base, que no caso são pessoas abaixo da média. Na média, abaixo da média, 95%. Só 5% acima da média. Olha o que foi feito. Quantas horas foi dedicada em estudo e em trabalho. Quanto tempo trabalhando, dedicando ao trabalho. Você vai ver uma diferença gritante. Eu posso falar por mim, como eu já falei para vocês. Centenas de horas dedicadas em estudos nos últimos 5 anos. Milhares de reais investidos em cursos nos últimos 5 anos. Dezenas de cursos realizados online, presencial, milhares de reais investidos em cursos. Olha, centenas de horas mensais dedicadas em trabalho duro. Atualmente a minha agenda é praticamente das 8 horas da manhã, 8h30 da manhã até 9 horas da noite, de segunda a sábado. Não porque eu precise, mas porque eu quero realizar mais. Mesmo como autônomo, mesmo como empresário, mesmo tendo funcionários, eu trabalho muito mais que os meus funcionários. Eu ganho muito mais também, mas eu trabalho muito mais. Eu invisto muito mais em estudos do que os meus funcionários. Eu invisto e ganho muito mais também. Eu invisto muito mais em estudo, trabalho muito mais que a maioria dos corretores ou empresários. Donos de imobiliária, apesar que os donos de imobiliária que têm sucesso trabalham tanto quanto eu, investem em estudo um tanto quanto eu, e por isso ganham tanto quanto eu, ou até mais do que eu. Qual dos dois grupos você prefere estar? Nos 5% mais ricos ou nos 95% mais pobres? O preço a ser pago é totalmente diferente. O preço a ser pago para estar nos 5% é muito maior, é muito mais caro. Tempo, dinheiro, trabalho duro. Você está disposto a pagar o preço para você ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, pagar os 4 anos de treinamento, preparação, ralação, para você competir na Olimpíada durante 10 segundos e você ganhar a medalha de ouro? Está disposto a pagar o preço mais do que os outros que estão querendo também essa medalha de ouro? É uma analogia para o mundo dos negócios? Então seja bem-vindo a uma geração de valor, uma geração de corretor de imóveis de valor, de vistoriador de imóveis de valor, de empresário de valor. Uma geração de valor.
Seja muito bem-vindo a uma nova era. E eu, Wagner Barroso, vou te ajudar a você chegar lá.